Fala, nação rubro-negra! Então, apresentação do Gerson, mídia paulista, poxa, se derretendo, Neto fazendo aposta. Tá aquilo, né? Flamengo contra todos. E hoje o Gerson deu uma resposta para Ana Thaís Matos. E o Odd, né? Declarando que o time do Flamengo inicia a temporada a passos largos, é totalmente diferente do Palmeiras. Então, se você gostou aí do vídeo aí, antes de começar, se puder se inscrever, deixar o like, fazer um comentário se você acha que o Flamengo tá mais forte ou não. Eu já te agradeço e vamos nessa aí, vamos acompanhar a matéria aí. Tchau, tchau, galera. Dá para reeditar 2019, mas dá para reeditar, de repente, a importância que ele teve naquele time de 2019? Sem dúvida, Dani. Eu acho que, sem dúvida, não há motivos para a gente desconfiar do Gerson no Flamengo. Eu acho que, em geral, quando um time faz uma contratação, e pode ser até contratação de um jogador de altíssimo nível, um jogador com uma história gigante, um jogador tecnicamente indiscutível, sempre você tem uma pequena dúvida, porque o futebol é assim, futebol você não tem certezas. Eu acho que toda contratação, ela traz um grau de risco, algumas riscos maiores, outras riscos menores, mas no caso do Gerson, acho que você está no menor nível de risco possível, porque você está falando de um jogador, primeiro, que está voltando com 25 anos de idade. Sim. Né? Não é um veterano que está voltando depois de um longo período na Europa. Segundo, que é um jogador muito adaptado com várias coisas, como ele mesmo acabou de explicar aí na entrevista. Terceiro, que ele chega para um time muito forte, um time talvez do ponto de vista do elenco até mais forte do que aquele para o qual ele serviu, porque é um time reforçado, um time com reservas de mais qualidade ainda. Então a distância talvez do elenco do Flamengo hoje para os seus rivais é ainda maior, com um técnico competente. Então, sinceramente, eu não vejo nada que possa fazer o Gerson não dar certo no Flamengo nesse retorno. Você concorda, Mai? Eu concordo. E eu acho assim, é fundamental esse espírito que ele demonstra. A gente tem o caso do próprio Gabriel. O Gabriel, ele é feliz jogando aqui. Ele não conseguiu desempenhar, não conseguiu colher muitos frutos lá na Europa. Não tô comparando a passagem dele com a do Gerson, tá? Eu acho que o Gerson, ele ainda consegue desfrutar e crescer na mão do Sampaoli também. Eu acho que ele volta, inclusive, melhor do que ele atuou pelo Flamengo. Ele brinca, né, na coletiva. Ele fala, só não joguei de lateral direito, de zagueiro e de goleiro. Então, ele experimentou outras funções, ele se desafiou nesse momento e ele tá voltando para onde ele é feliz. O Gabriel fez isso, o Gabriel, ele conseguiu dar um retorno muito interessante para o Flamengo na volta dele para o Brasil também. Então, acho que esse espírito que o Gerson demonstra tem muito para não só dar o retorno para o clube, mas eu acho que também para o jogador, para a torcida, essa expectativa. E não é uma aposta, né? A gente conhece o futebol do Gerson. Sim, não é uma aposta, né, Djalminha? Pelo contrário, a gente está vendo um jogador que fala que está feliz em voltar, que evoluiu na Europa, porque eu acho que ali ele aprendeu a jogar de uma outra maneira. Ele já jogou aberto no Fluminense, ele jogava de segundo homem, agora ele jogou centralizado um pouco mais à frente também ali com o Sampaoli. Pensando em 2019, na importância que ele teve. A gente fala de uma engrenagem, né, que se destacou ali, o Gabriel junto com o Bruno Henrique, mas o Gerson também foi fundamental para esse momento, Djalma. Dá para pensar em reeditar com um elenco mais competitivo, ele chega para ganhar esse espaço? Ô Dani, eu acho que não só dá para ele reeditar, mas eu acho que a gente pode até esperar mais do Gerson. Eu acho que o Gerson tem um retorno completamente diferente do seu primeiro retorno, que realmente na primeira passagem ele não jogou muito, não teve assim, muitos minutos, não evoluiu. Acho que no Flamengo ele teve uma evolução na sua carreira, mas eu acho que com essa passagem no Olympique, eu acho que ele vem melhor ainda, é um jogador mais experiente, ele é jovem ainda, eu acho que tem muito a dar para o Flamengo e não vai ter problema de adaptação, já conhece o grupo, já chega em casa. Então, acho que o Gerson tem tudo para no Flamengo, buscar, de repente, em termos profissionais, o que ele não conseguiu na Europa. Até, de repente, ficou fora de uma Copa do Mundo por não estar sendo tão visto lá no Olympique, jogando até em outra posição, um pouco mais até adiantado do que ele deve jogar aqui no Flamengo, né? Que no Flamengo, acredito que ali mais para frente a disputa já é mais complicada.
Então acho que o Gerson tem tudo para crescer e continuar aí servindo a seleção brasileira por muito tempo. Mas vocês acham... Fala, Jean, depois Não, só uma coisa interessante, Dani, porque a gente fala, né, dessa passagem dele pelo Olympique jogando mais adiantado. Até eu ia falar uma questão, acho que o que você vai falar é sobre o bate-volta, né? Também, mas assim, porque eu não vejo uma temporada ruim. Eu acho que chegou ali um treinador que não aproveitou tanto e ele pode ter tido um momento de baixo, mas eu não acho que a passagem na Europa dele foi um fracasso. Então, e sabe o que é engraçado? Eu vou até juntar as duas coisas, porque o que eu ia falar é, a primeira passagem dele pela Itália também, eu acompanhei muito bem porque ele foi para Roma, e eu assisto bem os jogos da Roma. É engraçado porque ele jogou quase como ponta esquerda na Roma em alguns momentos. Como ele fazia no Fluminense. Exatamente. Então ele foi um cara que já jogou como um primeiro homem, como segundo homem de meio campo, como um meia mais adiantado, como um atacante pelo lado esquerdo. Então é legal ver essa versatilidade. E mesmo na primeira passagem dele, não foi uma coisa... Vou até pegar o exemplo, a Mari citou o Gabigol, vou pegar o exemplo do Gabigol. Não tem nada a ver, não tem nada a ver mesmo. Porque o Gabigol, de fato, ele teve oportunidades com técnicos diferentes na Inter, depois em Portugal a mesma coisa, e não conseguiu se firmar. E acho que ali fica, assim, a sensação do fracasso na Europa. No caso do Gerson, tanto na primeira como na segunda passagem, é isso que você está falando. Não é que ele não jogou bem em momento algum, não é que ele não mostrou a qualidade, ele mostrou, tanto que a Fiorentina depois se interessa pela sua contratação, ele começa bem, mas talvez tenha faltado regularidade. De qualquer forma, eu acho que, como nós estamos falando do Flamengo, e o Flamengo não é um clube com problemas financeiros, ou seja, o Flamengo não é um clube que contrata jogadores pensando em valorizá-los e, de repente, depois revender por uma grana maior. É o melhor dos mundos para o Flamengo, porque ele traz um jogador de 25 anos que, por ter batido e voltado da Europa 2 vezes, porque o fato é esse, por mais que não tenha sido um fracasso... Dificilmente ele vai ter uma oferta de um clube grande ou gigante, como a gente costuma dizer, de ir para a Europa agora. Porque já é difícil, quando o cara vai e volta, já é difícil. Porque, convenhamos, o Gabigol fazer tudo que ele fez no Brasil e não ter tido uma oferta significativa, legal, para voltar para a Europa, é a prova disso. Os caras olham para a passagem dele na Inter, para a passagem dele por Portugal... e falam, não quero apostar nesse cara. Fica como última impressão, né? Exato. Agora, no caso do Gerson, por mais que não tenha sido uma passagem fracassada nesse nível, é um jogador que foi e voltou 2 vezes. Portanto, é muito pouco provável que chegue no futuro uma boa oferta, pelo menos da Europa, para o Gerson. E para o Flamengo isso é ótimo. Se fosse para outro clube, em condições financeiras piores, talvez não é ótimo, né? Porque é legal, de repente, você comprar por um valor e vender pelo dobro. Mas eu acho que para o Flamengo, a ideia de poder contar com esse jogador por 5, 6, 7 anos ainda... É a melhor das ideias possíveis, né? Eu acho que entra uma outra coisa aí, Mari, também. De repente, se o Gerson receber uma proposta, já que não vai ser de um grande clube da Europa, o Flamengo pode só aceitar se for o quádruplo, de repente, e aí a gente pensa no mundo árabe, quando ele já estiver lá para os seus quase 30 anos de idade. Então é o que o Jean está falando, né? É só positivo. Né? Exatamente, é só positivo, porque você pode ainda reaver um dinheiro que nem te faz falta, mas se chegar com uma quantidade maior, pode ser interessante daqui a alguns anos. Sim, e a gente está falando de um jogador de uma ótima qualidade. Aquilo que eu volto a repetir, não é uma aposta, não é uma tentativa, é praticamente uma certeza dentro de uma outra realidade, dentro de uma nova realidade. Então ele chega até para qualificar o próprio Gerson, não só ele entregar, mas ele também receber. Ele terá outro tipo de troca neste Flamengo, que é diferente do Flamengo quando ele esteve. E eu acho que o timing também foi muito importante, porque eu também não acho que foi um fracasso, eu acho que ele teve um momento de adaptação, eu pude fazer alguns jogos dele ainda com o Sampaoli, ele teve um momento de adaptação, eu acho que ele teve um entendimento depois com o Sampaoli, e aí ele conseguiu desenvolver com assistências, com gols, e vem um treinador onde não dá certo o relacionamento jogador e técnico também. Então, acho que o timing foi certo, porque aí sim, aí ia desgastar, a imagem dele ia cair, aí eu acho que o Flamengo entra no momento certo, porque confia também no que ele pode entregar para o clube. Agora, tem mais uma coisa, hein, Djalminha? Presta atenção agora nesse outro trecho da entrevista coletiva que a gente vai mostrar, porque o Gerson, além de tudo, ele mostrou uma maturidade para lidar com a maneira como essa volta dele foi encarada por parte da imprensa, né? Por algumas pessoas que acham que voltar ao Brasil é você regredir, é você não olhar para novos desafios. E ele responde de maneira brilhante. Nós mesmo, brasileiros, erramos muito nesse sentido. Porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, onde ajudamos muito os europeus com isso.
cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmos criticamos o nosso futebol, onde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também. Mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá, falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde na verdade eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite. Tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar. O campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem, como os jogos são difíceis. É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vai jogar aqui no Brasil, é 2-1, 1-0. Então acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Em só nós mesmos brasileiros acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Eu acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais. É interessante pensar na declaração dele, né? Porque acho que, assim, claro que entram várias partes dessa equação. Tem a questão financeira, quando a Europa chega com dinheiro, tem a questão tática, quando você pega um treinador de escola europeia, Djalma. Mas você olhando, assim, a declaração do jogador que está voltando para o país dele, também é bom a gente parar e fazer uma reflexão. Dani, assim, eu vou muito com a opinião do Gerson. Eu tenho um sonho, né? O meu sonho é ver o futebol brasileiro como a NBA. Os melhores jogadores são os americanos, né? Do basquete. E aí eles jogam os melhores lá, tem uma liga excelente, que é maravilhosa de ver, e muitos jogadores são exportados, jogam em outros países, mas os melhores estão lá. Aqui no nosso país acontece o contrário. Os melhores vão e não ficam os melhores, assim, ficam bons jogadores, grandes jogadores. Poderia ser o inverso. É lógico que isso é tudo uma questão que aí envolve país, financeira. Se nós tivéssemos essa condição financeira, acredito que seríamos a melhor liga do mundo, né? Porque teríamos todos os jogadores, imagina todos os jogadores que atuam fora do país no Brasil, na nossa liga. Iria sobrar jogadores de qualidade fora dos times. Então, assim, isso que o Gerson fala, ele tem razão, e eu acho que no caso do Flamengo, e no caso dele em específico, eu acho que o Gerson veio comprado por um valor alto, ele de repente está recebendo o mesmo salário que recebia fora. As competições que ele disputará aqui dentro do país, ela tem mais efeito do que na Europa. O Olympique não vai disputar para ser campeão da Champions, muito difícil vai ser campeão francês. Aqui ele tem condições de brigar por todos os títulos, esportivamente ser positivo para ele. Então, assim, ele tem uma certa razão, mas a gente tem que sempre lembrar que não são todos os clubes no Brasil que tem essa condição que hoje o Flamengo tem. Eu acho que esse é um ponto essencial, assim. O caso do Gerson é um caso muito específico, muito particular. Nós estamos falando de um clube no Brasil que tem condições de brigar com os clubes médios da Europa. Eu me lembro que a Gazzetta dello Sport, jornal italiano, publicava as folhas salariais de todos os clubes da Itália, todo ano. Você dizia quanto ganhava cada jogador e, portanto, no final, somando esses valores, dizia qual era a folha salarial. E eu me lembro que na última vez que a Gazeta publicou isso, eu comparei com os valores brasileiros e o Flamengo, ele tinha mais ou menos a folha salarial da Fiorentina, que é um clube médio ali, não é um clube dos mais fortes, mas é um clube médio. Portanto, para brigar com o Olympique de Marseille, pagar um salário equivalente com o Olympique, o Flamengo tem condições, mas é o Flamengo.
Então, eu acho que esse é um ponto. Para o Gerson, talvez seja um bom negócio. Ele vem brigar por todos os títulos, como disse o Djalma. Vem para ganhar um salário de nível europeu, se não, né, do top da Europa, mas um nível europeu. Então, é um caso específico. Dar moral para o futebol brasileiro, da maneira que o futebol brasileiro se trata, é que é mais complicado. Porque a gente, de fato, não tem um campeonato que não é... Acho que, sei lá, o Brasileirão, ele não é 1/10 do que ele poderia ser, eu não tenho dúvida disso. Então ele é mal gerido, ele tem um monte de problemas e tal, e não tem jeito. Eu acho que eu entendo o que o Gerson está falando, eu entendo o incômodo dele quando ele ouve as pessoas dizerem que voltar para o Brasil é de alguma maneira um fracasso, mas assim é, inclusive considerando o desejo dos jogadores de futebol brasileiros. 99% sonham em ir para a Europa e permanecer na Europa e fazer uma carreira na Europa e, se possível, né, se colocar no patamar que está hoje Vinícius Júnior, Rodrigo, esses caras. Então, Casimiro, ou tantos brasileiros que foram para lá e chegaram nesse... E eu até acho que o Gerson é um jogador que poderia chegar em patamares altíssimos, de Real Madrid, né, dos maiores clubes da Europa. Então, quando ele volta, eu entendo também que certas pessoas digam, olha, é legal, entre o Olympique e o Flamengo, de fato, acho que você tem vários motivos para dizer melhor o Flamengo do que o Olympique, mas talvez o passo a mais que se esperava do Gerson na Europa, esse não tenha acontecido. É que o caso dele é muito particular, né, Mari? Ele tem 25 anos, ele não volta, por exemplo, como a gente viu o Adriano quando voltou para o São Paulo, porque já não funcionava, mas já não tinha mais ali adaptação na Europa. O Ronaldo, quando voltou, que volta mais velho, já com uma outra questão física para tratar, ele volta com 25 anos. É meio que uma volta programada nesses casos, aqui, né? Nesses casos foi quase que uma volta programada, né? Sim. Eu acho que, assim, tem alguns pontos ali nessa frase dele. Temos os melhores jogadores e ajudamos os europeus. Isso é fato, só que os europeus também ajudam muito os nossos jogadores. Então, assim, o jogador que vai para lá, a gente vê o Gustavo Scarpa, além dele querer realizar um sonho, é uma outra liga, é um outro desafio, é um outro desenvolvimento. Então, os nossos jogadores jogando uma Premier League, jogando, enfim, outros campeonatos e também se desenvolvendo com treinadores europeus, também é para o jogador. E eu acho que no caso do Gerson, essa frase, talvez do retrocesso, ela também pode ser, a gente também pode avaliar em cima da qualidade do atleta. Sim. Porque é um atleta de uma qualidade muito grande que poderia encaixar em outros times da Europa. Então, a gente poderia ver um Gerson jogando uma Premier League, por que não? A gente poderia ver um Gerson jogando uma Champions League, que seja num clube um pouquinho, numa competitividade mais alta que o Olympique. Então, acho que também vai pelo que a gente acredita que o jogador pode dar. No caso dele, é isso, ele poderia render lá, assim como ele pode render aqui. Eu acho muito legal o que ele fala, porque ele coloca realmente luz num assunto que a gente pode debater, mas acaba sendo um pouco fora da realidade do futebol brasileiro. Porque o Flamengo não é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é o que a gente vê num calendário péssimo, numa arbitragem péssima, clubes endividados, não conseguindo pagar salário em dia. É o retrato do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é o Flamengo do Gerson. Sim, é curioso, você falou do Scarpa, eu fiquei pensando assim, o que a gente chama de síndrome de vira-lata, né? Ele fala disso desportivamente e eu tô pensando como vida, porque quando o Scarpa fez o projeto de ir para a Europa, não importando ser um clube competitivo, todo mundo falou, nossa, que bonito, ele quer construir uma vida na Europa. Quando o jogador brasileiro fica feliz de estar na casa dele, parece que o inverso é visto como falta de ambição, como uma outra maneira, Djalminha, assim, eu não sei se faz sentido, se você já viveu alguma coisa parecida, mas assim, parece que o jogador desistiu, porque talvez ele se encontre mais feliz no país dele, com a comida dele, com a família dele, do que no estilo de vida europeu. Eu acho engraçado, só curioso, né, na verdade, como essa balança é desequilibrada. Assim, Dani, eu vou citar assim, meu exemplo, né? Eu acho que quando você joga na Europa, sem dúvida alguma, o atleta ele evolui. Ele evolui não só porque ele está na Europa, é porque ele está enfrentando os melhores jogadores de todo mundo que estão na Europa, né? O melhor. Bom, rapaziada, é isso aí, galera. O vídeo já tá muito longo. Vamos ficando por aqui. Já deixa aí a sua opinião, seu comentário, o que vocês acharam do vídeo. Será que o Gerson volta no mesmo patamar que ele saiu daqui em 2019, rapaziada? 2019 não, ele saiu em 2020.
Tomara que volte melhor. Eu acredito que ele volta melhor, né, cara? Vai lá para a Europa, tem algumas experiências novas lá, né? Algo a mais, São Paulo deve ter passado para ele. O negócio é que tem alguns treinadores, tem muita gente na Europa que não gosta dos brasileiros. Essa é a verdade, né? E aí o cara não quis contar com o Gerson pelos jogos que eu acompanhei ele lá. Ele tava jogando bem, né? Tava jogando bem, se deu bem lá no Olympique, fez alguns gols. Fazia quase o que ele fazia aqui no Flamengo, né? Porque lá o time é outro. Outra coisa, essa comparação de salário, não tem que comparar salário, né? Os caras, o time fulano de tal é melhor porque o salário europeu. Os caras. Ai, mano, eu não vou falar nome de jogadores, mas muitos jogadores que jogam lá, que não... brasileiro mesmo. Vamos falar brasileiro que joga lá e ganha um salário extraordinário e não é para tudo isso. Não é o salário que diz que o time é bom ou não. É o que ele faz dentro de campo. O marketing hoje fala muito. Jogadores viraram marca. Gabigol é uma marca, Arrascaeta é uma marca, né? Então, por isso, os jogadores ganham esses altos salários. Nem sempre é por aquilo que ele faz dentro de campo. Então, na minha visão, o Olympique de Marseille, não... quem é perto do Flamengo? Para mim não é ninguém, né? Eu acho que não ganharia do Flamengo também não. Na minha opinião, não ganharia. Tem essa comparação. Time que bate para ganhar do Flamengo mesmo, Real Madrid, Barcelona, olha lá, Bayern de Munique, Manchester City, nem esse Liverpool de agora aí, eu acho que, né, não sei, todos esses times aí dá jogo, tá? O Flamengo dá jogo contra todos esses times aí, eles podem ganhar, em 10 jogos ali eles podem ganhar a maioria, mas tem jogo, como diz o Pascoalito, né? Vou encerrando por aqui, não saia sem fortalecer com aquele like. Valeu, até o próximo vídeo.